As meninas aí já conectaram. Vamos voltar. Então, vamos falar agora, meninas, de queda de idosos, né? Então, o que é a principal causa de acidente de idosos? Queda. Aqui a gente não tem nenhum segundo ponto que pode ser mais frequente. Idosos caem, tá? Então, a gente tem que fazer de tudo para que isso não aconteça. Então, eles caem da própria altura, eles escorregam em piso, eles tropeçam, às vezes, em alguma irregularidade que tem no terreno e caem. E por que isso acontece? Por conta da idade avançada, tá? O Fantástico, há alguns anos, fez um teste que eu achei muito interessante. Ele simulou, pegou uma pessoa jovem, simulou como se ela fosse uma pessoa idosa. Então, colocou um óculos que simulava a catarata e o desgaste que a pessoa tem, ela colocou pesos na perna. Então, é como se o idoso estivesse andando com esses pesos na perna. Então, realmente, eles têm dificuldade em levantar o pé para andar. Por isso que, geralmente, eles caem com mais frequência, tá? Além disso, alguns são obesos, são extremamente sedentários, né? A gente já falou sobre isso também. E eles têm comorbidades, eles têm algumas doenças que favorecem esse problema de quedas. Quais são? Artrite, reumatismo, alguns fazem uso de muitos medicamentos, então eles podem ficar um pouco tontos, ter algum problema devido a essas várias medicações que eles usam, tá? Isso também acontece. Aí, olha só, mais aqui embaixo, o que a gente vê? A ausência de corrimão, iluminação inadequada, tapetes soltos e fios elétricos ou pisos mal conservados. Então, tem como eu fazer com que o idoso deixe de ter artrite? Tem como eu fazer com que esse idoso deixe de tomar os remédios? Não, isso eu não posso evitar. Mas o tapete solto, os obstáculos, isso eu consigo interferir. A iluminação, a má iluminação, isso eu posso interferir. Por isso que eu falei para vocês que a gente tenta evitar chegar com que esses riscos, né, de acidentes cheguem num fator aí aceitável. Porque existem coisas que a gente não pode alterar, mas existem muitas que a gente pode. Nós vamos trabalhar com elas. Então, como que a gente pode melhorar a saúde e a segurança desse paciente? Primeiro domínio, primeira coisa que eu vou atuar, ter uma cultura de segurança do paciente. Então, sabe aquelas pessoas que falam assim, não, isso aqui não vai dar nada não, vê lá, o seu fulano é esperto, ele não vai tropeçar aqui não. Essa não é a cultura que a gente incentiva. A gente tem uma cultura de prevenção. Você olhar para o ambiente e falar, isso aqui pode cair, ele pode tropeçar ali, isso aqui é perigoso. Você prevenir. A
primeira coisa que eu tenho que fazer. Segundo domínio, segunda coisa que eu preciso fazer. Trabalhar em equipe pela segurança do paciente. Então, o que vai ser esse trabalhar em equipe? Você e a família, falar com a família, falar, ó, vamos mudar isso aqui, vamos colocar isso aqui para melhorar a segurança desse paciente. E você e os outros cuidadores que trabalham com esse paciente, tá? Vocês formarem uma equipe em prol da segurança. Terceiro ponto, comunicar-se de modo eficiente para a segurança do paciente, tá? Então, como que vocês podem fazer isso? Avisar, falar assim, ó, a dona Maria, por exemplo, ela estava muito tonta hoje, mudou a medicação, ela está sentindo muita vertigem. Por causa disso, eu achei mais seguro secar ela aqui no quarto, em vez de secar, ela tomou banho, em vez de secar ela no banheiro, eu achei mais seguro secar ela aqui no quarto. Então, eu deixei esse tapete aqui. Aí você estava terminando, chegou o próximo cuidador. Avisa, fala, ó, eu trouxe esse tapete por causa disso, disso e disso. Tô terminando de secar, já pega aquilo lá e tira. Ou se você já tá saindo, pede pro próximo cuidador tirar. Tá? Por quê? Para vocês se comunicarem e não deixar coisas que podem gerar acidentes. Quarto ponto, gerenciar os riscos, tá? Então, como que eu posso evitar esses riscos de acidentes? Tentar criar essa cultura, esse gerenciamento de riscos, tá? Otimizar fatores humanos e ambientais, ou seja, será que eu posso pôr uma barra aqui? Quando eu vou caminhar com esse idoso, será que eu posso ser como se fosse uma bengala para ele, um andador, dar o apoio, dar segurança para ele? É uma forma de otimizar esses fatores, tá? E o sexto e último ponto, reconhecer e responder e revelar eventos adversos. Então, a gente tem que comunicar a todos. Por exemplo, Dona Maria está sentindo vertigens. Essa informação vai ficar só comigo? Não, eu preciso falar com a família. Ó, mudou medicação, desde que mudou, Dona Maria está sentindo vertigem. Isso pode fazer com que ela caia. Porque se ela cair amanhã ou depois, a família já está sabendo, ó, ela vinha reclamando que estava um pouco zonza, que estava com tontura. Eu preciso relatar, certo? Ó, Dona Maria, ela está com esquecimento, ela está começando a apresentar quadros de esquecimento. Ela foi mexer no fogão, deixou a trempa acesa. Olha o perigo. Então, a gente tem que ir identificando e relatando esses eventos adversos, tá? Então, vamos partir para o protocolo. Lembra que eu falei com vocês que a gente tem um procedimento operacional padrão? O que eu posso fazer para tentar evitar as quedas? Agora a gente vai focar especificamente nas quedas. Qual que é o nosso objetivo, então? Reduzir as quedas do paciente, tá? E avaliar os riscos. Garantir um cuidado multiprofissional, seguro e promover a educação de pacientes, familiares e profissionais. Por quê? Que eu preciso reeducar a família e o paciente. O paciente ele precisa ser educado, meninas? Precisa. E eu falo para vocês que é o ponto mais difícil da gente educar. Por quê? Seu João está acostumado a vida inteira a usar tênis, por exemplo. E agora eu tô vendo que para ele amarrar o sapato tá complicado. E se ele agachar, né, dobrar para amarrar o sapato, pode ser algo que ele desequilibra e cai. Então eu falar para ele, ó, seu João, agora o senhor vai usar um sapato de velcro.
Aqueles que fecham sem cadarço. Ele vai aceitar? Ixi, às vezes é difícil. Ele não aceita. E a gente tem que trabalhar na educação do seu José, para ele aceitar. E o que eu preciso ter em mente? Por que eu preciso educar o seu José? Porque 30 a 50% dos casos, a gente viu que lá no Distrito Federal, essa porcentagem é até maior, né? Chega a 70, quase 75% dos acidentes domésticos são quedas, né? Então, isso é muito perigoso. E quando a pessoa cai, quando eu falo em idosos, 6 até 44% desses pacientes vão sofrer danos de natureza grave. Então, ou seja, o idoso, quando ele cai, geralmente ele vai ter uma fratura ou ele vai ter um sangramento e alguns, dependendo do lugar e da condição, a queda pode até mesmo levar a óbito. Então, gente, eu preciso tentar evitar essas quedas. E esse pode ser um argumento para eu usar com o seu José. Falar, seu José, queda é perigoso. Se o senhor cai, vai ter uma fratura, vai fraturar um osso, aí o senhor vai ter que ficar de cama de vez. É um bom argumento para eu usar com ele, tá? E essas fraturas, esses eventos graves, né, que podem acontecer, vai gerar o que nesse paciente? Ansiedade, depressão. Uma vez que o paciente caiu, machucou na velhice, ele acaba ficando com medo de cair de novo, tá? Então ele se sente inseguro, é aquele movimento hesitante, quando a pessoa, né, meio que vai, não vai, e isso aumenta o risco dele cair de novo. Então, quando a gente está com um paciente que teve uma queda, por mais que a gente ajude ele na recuperação, é importante ele fazer um tratamento de fisioterapia, né, para recuperar mesmo o movimento, e a gente fazer um trabalho psicológico com esse paciente, tentar aumentar a confiança dele, mas sempre com segurança. Então, essa revista científica, ela publicou que fatores que desencadeiam as quedas, né, em domicílios ou mesmo em lares de idosos. Esse artigo ele disse que as quedas elas constituem um importante agravo à saúde, né? Ou seja, queda vai prejudicar a saúde desse paciente e pode trazer consequências irreversíveis. Por quê? Idoso não é criança. Criança ela cai, ela rala, ela, né, se estrupia e daqui a pouquinho ela tá ótima. Idoso não, gente. A recuperação deles é lenta. Um idoso que cai e tem uma fratura no fêmur ou na bacia ou na região lombar, é muito difícil dele recuperar. E mesmo quando eles recuperam, eles continuam sentindo dor ou têm sequelas que vão acompanhar eles o resto da vida. Então a gente tem que evitar essas quedas. E ter em mente que alguns medicamentos podem aumentar o risco de quedas, porque causam vertigens, porque deixa esse paciente mais sonolento e ele pode cair. Então, eu tenho que tomar cuidado. Quais são esses medicamentos que eu tenho que o paciente, quando o paciente toma, eu preciso tomar cuidado? Os benzodiazepínicos, medicamentos tarja preta. Se o meu paciente toma medicamentos tarja preta, é um paciente que vai ter muita tontura, vai ter muita sonolência. Então eu tenho que tomar cuidado, porque ele tem uma tendência maior para cair, tá? Ele já tem, vocês lembram do queijo? Ele já tem um buracão que pode aumentar a chance dele ter uma queda, tá? O que mais? Pacientes que tomam anticoagulantes,
como, por exemplo, Xarelton, Marevan, como chama? Marevan, gente, fugiu o nome. Marevan é o nome de referência. Varfarina, lembrei, varfarina. Esse tipo de paciente, eu preciso tomar um cuidado extra. Por quê? Pacientes que tomam anticoagulante, primeiro, ele tem o sangue ralo, né, que o pessoal fala, então ele tem uma chance maior de ter hematomas, se cair, ele ter uma hemorragia, então eu preciso tomar cuidado com isso. E segundo ponto, esse tipo de medicação, ela faz associação com outras medicações, interage muito. Então, qualquer medicamento novo precisa passar pela aprovação do médico, tá? Porque senão pode descontrolar esse anticoagulante, pode trazer problemas para o paciente, tá? E se eu estou falando aí numa comunidade, num lar, né, de cuidados para idosos, tem que ser feito uma avaliação do ambiente, tá? Identificar aspectos que podem contribuir para o acidente. E isso, gente, vale para lares de idosos, para residência, para o domicílio e serve também para creche, tá? Então, ó, quando eu falo em quedas, qual que é o fator que mais causa quedas? Olha isso aqui, 60%, mais da metade, tapete. Idoso ama um tapete na casa, principalmente se for mulher. Elas adoram pôr tapete. Põe tapete no banheiro, tapete na sala, tapete no corredor. Elas amam tapete. Mas é o que mais causa queda. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar o tapete. Ou seja, ela já vai nos odiar de cara, né? Você tem que fazer isso com cautela, né? Com muito jeitinho. Mas, gente, casa de idoso não pode ter tapete, tá? É algo que causa acidente. Segunda coisa, chão molhado, tá? Então, eu tenho que trabalhar muito isso, não deixar o chão molhado. Às vezes, tem o hábito de passar pano muito úmido, de deixar o chão ali escorregadio. Tem que evitar também, tá? Porque eles tendem a escorregar, né? Bem aí com 30%. E degraus. Se eu estou numa casa que tem degrau, que tem escada, não tem muito o que fazer, né? Mas, às vezes, não é bem um degrau. Sabe a casa inteira plana, mas tem um degrauzinho, às vezes desse tamanhozinho, já é suficiente para a pessoa cair. Se eu tenho esse tipo de relevo, o que eu posso fazer? Isso é simples. Você não precisa nem chamar um pedreiro, fazer uma grande obra. Mas tenta fazer com cimento ou com qualquer outro tipo de material, fazer uma rampinha em vez de ter um degrau, tá? Eu já tive em casa que a mulher teve que fazer isso, porque a mãe dela caía muito entre o corredor e a cozinha, tinha esse tipo de degrauzinho. Ela teve que trocar o piso, colocar ele assim, né, inclinado em vez de ter o degrau, e já acabou o problema, a mãe dela parou de cair. E aqui com 20%, obstáculos mesmo, como pedras, tampinhas, piso que está mal pregado, sabe aqueles pisos que estão quebrados, isso também pode gerar acidentes, tá? Aí é má conservação do local. Então, uma universidade aberta do SUS, né? Eles fizeram uma carta de prevenção de quedas, tá? E traz uma orientação para o cuidador, por isso que eu trouxe esse print para a gente. Olha só, qual que é a orientação que o SUS traz para os cuidadores? Diz o seguinte, ó. As quedas representam um sério problema para a pessoa idosa, sendo o ambiente residencial um dos maiores locais que podem aumentar o risco de queda e devem ser incluídos na programação de avaliação da pessoa idosa.
Então, sabe quando vocês são contratadas para trabalhar no local? Algumas de vocês, como já têm muita experiência, sabem, né? A pessoa fala assim, vem cá, dá uma olhada na minha mãe, vê se você começa a cuidar dela para mim, tal, tal, tal. Nesse momento, o que você faz? Você olha a medicação da pessoa, você avalia a pessoa, pergunta do quadro clínico, o que ela tem, tudo mais. Junto com isso, meninas, olhem também o ambiente, tá? Olhem e vejam, será que essa casa tem muito tapete? Será que essa casa está com muito piso quebrado, coisa que pode fazer a Dona Maria cair? Tem outros fatores de riscos aqui, porque é nesse momento que a gente vai avaliar também, tá? Então, ó, a gente destaca aqui degraus, tapete, piso molhado. Casa, isso acontece também. Casa que tem criança e idoso, né? Tem um trabalho dobrado. O que a gente tem que tomar cuidado? Com brinquedos espalhados pela casa. E aí a gente tem um grande problema, né? Porque às vezes o idoso acorda de noite para ir no banheiro, para beber água, e sai e tem brinquedo solto no chão, esparramado, pisa, desequilibra e cai. Isso acontece. Então, eu tenho que tentar organizar e deixar sempre o ambiente do idoso o mais livre possível, tá? E também, gente, se tiver animal de estimação na casa, tá? Principalmente gato, nem tanto, mas cachorro, que pula na pessoa. Às vezes o cachorro pula no idoso e ele desequilibra e cai, tá? Eu também tenho que tentar. A gente, não sei se a gente já comentou, se a gente vai comentar sobre isso, mas idoso ter animais de estimação é muito bom para a saúde, tá? Tanto física quanto emocional. Porém, eu preciso preparar o ambiente, tá? O idoso tem que estar sentado, ter um bom apoio e tudo mais, senão pode gerar quedas também, tá? Utensílios, né? Às vezes o idoso, por exemplo, o exemplo que eu citei, ele gosta de beber água à noite. Será que ele precisa levantar e ir lá na cozinha para beber água? Não é possível eu fazer um apoio no quarto dele para ele beber água no próprio quarto, para deixar o copo lá do lado, para ele não ter esse risco à noite? É uma possibilidade, tá? E aqui, ó, algo de alerta. Mesas com tampa de vidro. É sempre bom evitar, tá, meninas? Por que vidro quebra? Tanto com criança quanto com idoso. É bom a gente evitar, porque alguns vêm com aquele vidro específico, né, um vidro temperado que se quebra igual a tampa de fogão, né, não vai machucar, mas não são todos que têm essa tecnologia, tá? Então se quebra, deixa aquele tanto de caco de vidro, então eu vou ter um acidente com muito mais prejuízo para a saúde desse paciente, tá? Pode causar um corte, um corte fundo nessa pessoa, pode pegar veia. Então, evite, tá? Se possível, sempre evite esse tipo de mesa com tampa de vidro, tá? Deixar aqui durante a noite, procurar sempre deixar, meninas, uma luz acesa, tá? Para facilitar o deslocamento até o banheiro. Então, o idoso, a maioria deles tomam diurético. O que é um diurético? Medicamento que faz a pessoa ir no banheiro, ele é utilizado muito para controlar a pressão arterial. Os mais famosos, hidroclorotiazida, furosemida, spirolactona. Esses medicamentos, eles são utilizados, quem toma eles vai muito no banheiro. Então, se esse paciente toma esses medicamentos, a chance dele ter que levantar para ir no banheiro à noite é maior. Então, deixa o ambiente claro, tá? Tem aquelas luzes, né, que você pode pôr na tomada. Existem luzes, hoje em dia, né, que você pode colocar umas faixinhas que ficam claras à noite também, para clarear o caminho, o trajeto, e deixar esse trajeto sempre livre.
tá? Se possível, transferir esse idoso para um quarto que já tenha suíte é até melhor, tá? Para ele não ter que ficar andando muito à noite. E a casa, o ideal é que ela tenha piso plano, tá? Para evitar a necessidade de alterações na marcha. O que é a marcha aqui? Não é marcha de carro, não. Quando a pessoa anda, a gente chama de marcha. O idoso, ele tem a marcha prejudicada. Idoso não levanta o pé para andar. Geralmente eles andam assim. Por isso, se tiver um degrau, a tendência dele é cair, porque o andar dele é assim. Ele não anda assim, tá? Para evitar acidentes. Outra coisa super legal, você pode fixar os móveis no chão ou na parede e proteger as quinas dos móveis, tá? Sabe aquela mesinha que fica do lado da cama? Então, ela escorrega, aquela coisa que às vezes o idoso levanta e usa ela de apoio. Será que quando ele vai apoiar, a mesinha escorrega pro lado? Vamos tentar fixar ela no chão, tá? O que mais? Os tapetes, os degraus. Como que eu posso fixar esse móvel? Eu posso utilizar a fita dupla face, tá? Tem umas muito que colam mesmo, excelentes. Eu posso estar utilizando para fixar esses móveis, tá? Cabeceira de cama, parafusadas, nunca soltas. E a cama, se ela for aquelas de rodinha, deixar sempre travada, tá? A cama de roda, ela tem uma trava que você pode liberar para ela rodar ou você pode travar, deixar sempre travado, tá? E dá preferência por sapatos fechados, tá? Que seja do tamanho adequado, com solado antiderrapante. E chinelo, gente, é só para tomar banho, tá? Idoso não deve andar com chinelo dentro de casa, apenas para tomar banho. Para andar, é sempre sapato fechado, tá? O chinelo favorece o acidente. Então, aqui, o que eu posso utilizar como prevenção de queda? Primeiro, piso antiderrapante. Nossa, Tavani, então quer dizer que eu vou trabalhar na casa, vou falar para o pessoal trocar o piso inteiro da casa? A pessoa não vai nem te contratar se você falar isso para ela. Então, o que você vai fazer? Tem opções simples. Hoje em dia, você pode ir nessas casas que vende coisas vende piso, vende esses materiais de construção, tem um adesivo. Você compra aquele adesivo, ele não é muito caro, tá? Ele é bem acessível e coloca nos principais lugares onde esse idoso vai. Então, no banheiro, no caminho, nos corredores, lugares que você olha e fala, a chance dele sofrer um acidente maior é aqui, nessa rampa. E não é um piso antiderrapante. Compra essas fitas e cola no chão, tá? Ela fica bem colada, não deixa rebarba e diminui a chance de queda, tá? É uma forma econômica de vocês fazerem isso, tá? Escada, então se possível evitar, né? Mas se a casa tem, deixar sempre com corrimão, isso é muito importante. Deixar luzes acesas. O que mais? As escadas devem ter um degrau que permita o apoio do pé reto e a altura que não exige uma elevação exacerbada do pé, tá? Isso aqui é importante, mas muitas vezes a casa já vai estar pronta, a gente vai apenas trabalhar na casa. Então, esse tipo de alteração a gente não consegue colocar. Então, esse aqui, gente, ó, é simples e é o melhor amigo do idoso, tá? Isso aqui é bem barato, é bem acessível, que é o quê? Corrimão. Corrimão tem que ser bastante quando eu falo que eu estou trabalhando numa casa que tem idoso, tá? Onde que eu vou colocar corrimão? Primeiro lugar, banheiro. Banheiro tem que ter tanto no vaso
tá? Eu posso colocar dessa forma, quanto no chuveiro, onde a pessoa vai tomar banho. E algo interessante que já chegou no Brasil e está ficando acessível também, é esses assentos, ó. Às vezes a pessoa, ela se locomove, mas sabe quando você percebe que a pessoa já está começando a ter um movimento limitado? Não consegue esfregar o pé direito, não consegue dobrar. Coloque esse assento, ó. Ele pode estar tomando banho. Esse aqui é de aço inoxidável, então não vai enferrujar. Ele senta e consegue tomar o banhozinho dele lá sentado, consegue se esfregar. É uma forma de eu aumentar a autonomia desse paciente. Com isso, ele não vai precisar de uma cadeira de banho, né? Até porque ele não aceitaria, mas eu aumento a segurança desse ambiente, tá? Dá atenção ao calçado, tá? Não deixar esse idoso tomar banho descalço. Banho, gente, precisa de um chinelo, porque a gente sabe que escorrega mesmo, isso até para gente jovem, né? Quem de nós aqui não conhece alguém que caiu durante o banho? Isso acontece nas melhores famílias. E, se possível, o piso. Tá? Se eu não puder trocar esse piso, eu posso pôr um adesivo antiderrapante. Então, olha aqui um exemplo. Esse aqui, ó, é uma casa que tem um idoso. O que eles fizeram? Tem esse degrau aqui. Ele não conseguiu tirar o degrau. O que ele fez, então? Colocou barras de apoio. Porque assim, na hora de passar por esse degrau, ó, dos dois lados, esse idoso consegue evitar queda, né? Ele tem um apoio ali caso ele se desequilibre. Eu tenho um outro modelo que a pessoa colocou no banheiro, tá? Então, gente, banheiro é o primeiro lugar que a gente tem que colocar, tá? Por quê? É um lugar que vai estar úmido, tem sabão. Então, assim, a maioria dos banheiros é um local propenso para ter acidentes, tá? Então, já coloca corrimão. Eu prefiro esses assim de parede que esses que vão até no chão, tá? Porque às vezes o idoso pode embaralhar e tropeçar nessas barras aqui. Eu prefiro quando tem na parede. Mas às vezes esse tipo de barra é necessário, tá? Aqui, ó, um outro modelo daquele banquinho que eu falei para vocês, para ele sentar e tomar banho. O bom desses banquinhos é que ele dobra, ó. Então, quando o idoso não estiver usando, pode ficar dobradinho, os outros membros da família tomam banho normalmente, tá? E essa gravura eu vi e eu quis trazer para vocês porque eu achei de uma engenhosidade. Às vezes o paciente está de cama, né? Ele não tem acesso e tudo mais. E vocês sabem que nem todo idoso tem uma relação próxima com o celular, com o telefone. Então, o que essa família fez? A casa do idoso ficava ali e os filhos moravam próximos, mas em outra casa. Então, o que eles fizeram? Colocou interfone. Sempre que o idoso precisava de alguma coisa, ele apertava o interfone ia lá na casa do filho, que era do lado. Então, é uma forma de você ter uma comunicação próxima com os familiares. E é muito prático, tá ali, ó, em cima da cama. Olha que prático. Ó, tô sentindo uma dor, tô com sede, tô com fome, tô precisando de alguma coisa. É só interfonar. Tá muito acessível, tá? E isso é muito prático. Eu achei isso sensacional, essa ideia, tá? E não é uma coisa tão difícil assim de implantar. E aqui no caso, ó, provavelmente são 2 filhos, porque tem 2 interfones. Então, essa gravura mostra os facilitadores de queda, né? Então, onde que eu preciso trabalhar na casa? Primeiro ponto, vamos começar entrando nesse ambiente. As escadas, tá? Então, é importantíssimo colocar corrimão nas escadas, tá? Se possível, tirar, né, essa escada, transformar essa escada numa rampa, mas se não for possível, colocar os corrimões, tá?
Próxima coisa, a mesa, tá? Tomar cuidado com os cantos do móveis. Então, dá preferência para móveis sem canto, tá? Se tiver canto, existem borrachinhas que você coloca nesse canto para que, se ele cair, desequilibrar e cair, não machuca, né? Não causa um ferimento tão grave. Segundo ponto, olha aqui, indo para o quarto. Isso aqui que a gente já aprendeu que não pode ter, que é tapete, e fio solto. Isso aqui também favorece muito acidente. No quarto, a mesinha, é importante que ela esteja fixa, tá? Sempre que possível, deixar um interruptor acessível para o idoso. Por exemplo, ele acordou à noite, vira a mão, já acende a luz, tá? Se ele não gosta de deixar a luz acesa. Se isso não é possível, deixar sempre um abajur ou aquelas luminárias de tomada, tá? Acessível. No banheiro, que é o local mais perigoso, o que eu preciso fazer? Colocar barras de apoio na região do vaso sanitário e onde a pessoa vai tomar banho, tá? E fixar aqui no banheiro também esses adesivos que eu falei antiderrapante. Tem uns que parecem uma lixa e tem outro que é emborrachado. Então, procure colocar esse emborrachado no banheiro, tá? Principalmente ali onde toma banho. Vou falar a verdade para vocês, dificulta um pouco na hora da limpeza, mas traz segurança para esse idoso, tá? Então, é o custo-benefício. E aqui, algo que a gente também pode evitar, que é procurar deixar os objetos ao alcance da pessoa. Então, eu não vou deixar, por exemplo, uma panela ou um copo muito alto, que às vezes ele vai pegar, aquilo pode cair nele, tá? Quando eu falo em idosos, eu procuro sempre deixar as coisas acessíveis, para eles não ter que levantar ou subir em algum lugar para pegar, nem ter que ficar agachando muito, porque a gente sabe que as articulações estão comprometidas, tá? Então, gente, o que eu posso fazer? Quais são as mudanças que eu preciso proporcionar para a prevenção de acidentes? Gente, falta menos de um minuto. Eu vou encerrar a aula agora. A gente volta, falta uns 3 slides só para a gente terminar, tá? Aí vocês voltem aí, é só clicar no link de novo.